Olá pessoal, como mencionado na videoaula anterior, hoje eu estarei falando novamente sobre a função desloc e coresp. Só que nesse exemplo estarei usando esta tabela. Neste site é que se encontra essa tabela, a qual eu retirei, é a tabela do Simples Nacional. São os valores de receita bruta em 12 meses que uma empresa pode estar atingindo, até 3.600.000, que dentro desses valores, tendo uma receita, ele vai ter que pagar determinado valor de imposto. Essa linha superior aqui apresenta um índice que é a divisão da folha de salários incluído em cargos de 12 meses, dividido pela receita bruta, estará gerando um valor de índice que se encontra abaixo de 0,10, acima de 0,40 ou igual, e entre os valores aqui, de 5 em 5. 10, 15, 15, 20, 20, 25, 25, 30, 30, 35, 35 e 40 e depois para cima. Então, a fórmula que nós vamos fazer, ela vai ter que encontrar, de acordo com o faturamento e o índice gerado pela divisão entre a folha de salários incluída em cargos pela receita bruta, ele vai estar nos dando o valor que precisamos aplicar. No exemplo aqui, se tivermos, por exemplo, 1 milhão, e o valor estiver entre 15 e 20, por exemplo, 0,13, o valor a ser pago será 15,40%. É isso que a nossa fórmula vai ter que devolver. Então vamos lá para a nossa planilha. Eu já deixei a fórmula pronta aqui e vou explicá-la, que é bem mais fácil para fazer. Mas primeiro eu vou explicar aqui algumas coisas. Eu tenho aqui então a receita bruta, 3.100.000 neste exemplo, e em folha mais encargos, 1.500.000. Notamos aqui que eu digitei apenas o valor. Podem ver aqui na barra de fórmula, mas aparece o texto, folha mais encargos. Isto eu coloquei na formatação aqui do número. Optei pela opção personalizado e aqui em tipo eu coloquei folha mais encargo entre aspas e coloquei no final aqui o formato para ele ficar com o texto mais o valor que eu digitar. Assim eu não preciso digitar o texto aqui e ele pode ser utilizado como número. Da mesma forma, a receita bruta. Eu peguei aqui na formatação, personalizado, e coloquei receita bruta, entre aspas, e coloquei o formato do número para que eu possa usar isso como um número e não vai ser entendido como um texto então. Esse valor de 0,48 é o índice que eu vou estar procurando aqui. No caso, ele deu acima de 0,40. Estaria pegando aqui no final. É a divisão, como vemos aqui, entre o A26, que é folha mais encargos, 1,5 milhão, dividido por A25, que é a receita bruta, que a empresa estaria atingindo 3.100.000 no nosso exemplo. Daria 16,51, cruzando aqui 3.100.000, estaríamos nessa faixa aqui. Temos o resultado 16,51 que apareceu aqui. Agora vamos colocar um outro valor, 1.200.000, por exemplo, e vamos colocar aqui 450.000. Vamos ver se vai dar um percentual. 0,38. Vamos diminuir mais, 380.000. Vamos ter aqui um percentual de 12,38. Vamos ver se esse percentual está certo. Mas primeiro vamos olhar a fórmula. Temos a fórmula aqui embaixo, mas vamos analisar ela aqui na barra de fórmulas. Então, vamos entender ela. Começamos com a função desloc, a partir de onde, como vimos nas aulas anteriores, quem não lembra, pode dar uma olhada naquelas videoaulas. B2, vamos partir aqui da célula B2, que é o ponto em que se encontra o cruzamento das receitas, mais o índice aqui de cima. Muito bem, agora temos aqui o ponto, quantas linhas para baixo. Quantas linhas para baixo vai se deslocar para encontrar o valor da receita que for digitada aqui na célula A25. Então temos esta fórmula com a junção da função C e coresp. A função C se torna necessária neste caso, porque se o valor de A25, que é o valor da receita bruta, for menor que o valor de B3, que é o valor mínimo para se pagar imposto, para se pagar essas faixas aqui, a função coresp retorna um valor de erro. Então, se for menor, nós vamos aplicar o número 1. Se este valor de encargos for para cima disso, ela vai utilizar a função coresp e no final acrescentamos mais 1, justamente por causa desse primeiro valor. Então fazemos, se o A25 for menor que o B3, que é o valor mínimo inicial, for menor que B3, então colocamos 1. Para avançar uma linha, estamos aqui na opção 1.
Se não, usamos a função Coresp, procurando a célula, o valor digitado nessa célula A25, que é 1.200.000, e procuramos do B3 ao B22, que é esse intervalo na cor verde aqui. E colocamos mais um, justamente por causa desse primeiro valor que o Coresp não consegue devolver. Partimos agora então para o valor das colunas que devemos avançar à direita. Também usamos um C e agora usamos aqui também 2 Coresp. Por quê? Porque se o valor de E26, que é o valor do índice encontrado aqui, na divisão de folha e encargos pela receita bruta, se ele for menor que C2 ou menor que o mínimo, nós vamos usar então esta função aqui, ó, mais um C. Se o J2 for menor ou igual a E26, ou seja, J2 é o valor aqui de cima, for menor ou igual a E26, ele vai usar a função Coresp, procurando o E26, que é esse valor aqui, sem acrescentar mais um aqui no final, como temos aqui, porque nós estamos eliminando o primeiro valor. Então, se o valor de J2 for menor ou igual a 0,32, nós utilizamos a função Coresp, procurando o E26 nas colunas J2, C2 ao J2, e usando a opção 1, que é a correspondência menor. Se for maior que E26, então nós vamos usar a mesma função com mais 1. Aqui, para finalizar, a altura, nós queremos uma célula só e a largura também uma célula só. Pressionamos Enter e temos aqui o valor de 12,68. Conferimos aqui, 1.200.000, está aqui no meio, o valor é 0,32, vamos verificar, está aqui, 12,68 foi o valor que deu aqui. Vamos baixar um pouco aqui, vamos colocar 250.000 e vamos ver o que acontece. Temos aqui 0,21, então ainda 1.200.000, continuamos aqui, agora temos o índice 0,21. 0,21 se encontra aqui, 14,11 é o percentual, estamos aqui. Vamos colocar um valor mais baixo ainda, 85.000. Temos aqui 0,07. Olha só, nós temos aqui ainda o valor de 1.200.000, que vai entrar aqui, e temos 0,07 que é menor que a menor taxa de índice aqui. Então ele nos retornou 18,55. Se colocarmos aqui 600.000, por exemplo, nós teremos um valor de 0,50 que ultrapassa o máximo aqui. Então, obviamente e automaticamente, ele retorna para nós a última taxa, que é 10,68. Então aqui eu expliquei como utilizar a função desloque, C, e a função Coresp para nos retornar, de acordo com o cruzamento entre a receita bruta e o valor de índice da folha mais encargos, na divisão, dividido pela receita bruta, para encontrar então a célula que se encontra para nos dizer qual que é o percentual de imposto a ser pago. Esta era a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, olhem as videoaulas anteriores, que fala sobre o desloque, sobre o Coresp, e assistam mais que uma vez, se for preciso, essa videoaula para vocês poderem entender e utilizar este poderoso recurso, que é a função desloque em especial, mas com a ajuda da função Coresp e a função C. Se gostaram, dê um joinha aí e deixe também seu comentário. Eu espero vocês na próxima aula. Um grande abraço a todos.